Bem, então vamos para a atividade de hoje. Eu deixei lá para vocês esse material aqui. Bom, então a aula de hoje a gente vai falar de vetores. Já deixei aqui uma ilustração maravilhosa de uma ponte que lembra que engenheiros civis precisam saber de vetores, porque, né, graças aos vetores, essa ponte não cai. Tá? Da mesma maneira, o nosso campo eletromagnético, né? Essa combinação entre o vetor campo elétrico, o vetor campo magnético, que permite que o sinal chegue daqui de casa, chegue em vocês, né? Então, é algo que está bem presente no nosso cotidiano. Bom, mas antes de chegar lá nos vetores, nós vamos falar um pouco do nosso amiguinho Laplace. Né? Nós começamos a falar dele, eu deixei uma videoaula sobre, mas a gente tem que falar aqui, né? E nós vamos retomar isso lá no grau B, que é um assunto que eu já falei para vocês. A nossa disciplina, por mais que o professor não goste, eu não gosto de conteúdo cumulativo, que se acumula de um grau para o outro, né? A disciplina, o conteúdo se acumula, tá? Porque quando a gente for estudar produto vetorial, nós vamos retomar determinantes e vai aparecer a regra de Laplace. Tá? Bom, então, o que acontece? Eu tenho um determinante n por n, ou seja, uma matriz, ou melhor, eu tenho uma matriz quadrada, né? E o determinante só se aplica à matriz quadrada, então eu posso calcular um determinante n de uma matriz n por n a partir dessa relação, a relação de Laplace. Certo? Bom, o que acontece? O que acontece? Essa aqui é uma soma, se você vai ver essa letra sigma, né? Ela corresponde a uma soma, né? E essa soma vai relacionar a posição, o elemento, né, da linha ou coluna, vezes o determinante do que resta. Né? Então, vamos trazer isso, essa fórmula horrorosa, vamos trazer isso prática. Vamos botar ela bem na prática para enxergar o que acontece. Vamos pegar uma matriz aqui. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Voltei. Eu estava só no Wi-Fi e aí eu botei no cabo, e o cabo daí fica mais estável. Não há risco de cair daí. Bom, o que acontece? Então, nós temos uma matriz 5 por 5. E aí, nós vamos calcular uma matriz 5, um determinante, uma matriz 5 por 5. Nossa, mas que difícil. Se você olhar, é uma coisa bem simples, né? Por quê? O que dizia lá o amiguinho da pré-aula, né? Que eu já falava também na aula passada, que nós vamos escolher a linha ou coluna com maior quantidade de zeros. Aí, se você olha para a linha 1, você diz, aqui tem 3 zeros. Boa candidata. A linha 2 só tem 2. A linha 3 só tem 2. A linha 4 só tem 2. E a linha 5 não tem nenhum. Então, se eu for fazer por linha, eu vou pegar a linha 1. Mas aí alguém de vocês já deve estar pensando assim, mas professor, o que você vai fazer com a linha 1 se você tem a coluna 5 com 4 zeros? Então, se eu pego a coluna 5, né, eu tenho 4 zeros. E aí, se a coluna 5 tem 4 zeros, é melhor eu pegar a coluna 5, né? Por quê? Porque quando eu for aplicar na fórmula do teorema de Laplace, né, como eu estou escolhendo linha 5,
O J é 5. Alguém quer falar? Boa noite, professor. Boa noite. Não, só queria dar boa noite para o senhor e boa noite para os colegas. Boa noite, Heron. Boa noite. Seja bem-vindo. Então, eu escolhi a coluna 5. J igual a 5. Então, tá. Então, onde tinha J, eu coloquei o número 5. Beleza. Então, tá. Então, aí agora eu vou abrir, né? Desabrir a soma. Tá. Então, você pode ver que o que acontece? Eu abri numa soma. E essa expressão de somatória é bem importante a gente saber como ela funciona, porque ela aparece, vira e mexe, ela aparece por aí. Então, por exemplo. Então, o que acontece agora? Então, aqui eu estou com o i igual a 1, porque meu i começou em 1 e vai até 5. Então, de i igual a 1 a 5. Aqui está meu i igual a 2. Aqui está meu i igual a 3. I igual a 4. I igual a 5. Né? Então, essa expressão aqui, de forma compacta, né, ela quer dizer isto aqui. Certo? Ela quer dizer isso de forma bem compacta. Tá? Pois bem, se eu for olhar para o elemento A15, esse elemento é 0. Para o A25, esse elemento é 0. O A35 é 0. O A45 é 0. E o A55 é 1. Então, isso aqui é 0, isso é 0, 0. Sobrou apenas este. Certo? Bom, se não fossem 0, nós teríamos que fazer todas as continhas. Bom, então por isso, né, por este motivo, por essa razão, né, a nossa expressão final fica determinante de menos 1 elevado a 5 mais 5 vezes 1, né? Por quê? Porque na linha anterior, nós vimos que apenas esta parcela aqui restou. Todas as outras parcelas zeraram. Beleza. Então tá. Está aí. Então, o determinante da matriz A corresponde ao determinante da matriz que exclui a quinta linha e a quinta coluna. Então, excluir a quinta linha e a quinta coluna, sobrando apenas essa matriz aqui. Certo? Muito bom. Então, tá. Então, nós temos que calcular agora o determinante da matriz A55, que é uma matriz 4 por 4. Né? Ou seja, saímos de uma 5 por 5, vamos para uma 4 por 4. Tá. Como eu vou calcular o determinante de uma matriz 4 por 4? Pela mesma regra de Laplace. Então, tá. Então, vamos continuar aqui. Então, se eu for calcular o determinante de uma matriz 4 por 4, o que nós vamos fazer? Mesma ideia. Eu posso escolher tanto a linha 2 quanto a coluna 4. Melhor, a linha 1. Né? A linha 1 tem 2 zeros. E a coluna 4 também tem 2 zeros. Deixa eu ver uma coisa que eu escolhi. Eu escolhi a linha 1, né? Eu vou escolher a linha 1 porque eu já escolhi a linha 1. Ah, professor, mas eu gostaria de escolher a coluna 4. Sugiro para vocês como exercício, tá? Sugiro para vocês como exercício escolher depois a linha 4 e fazer as continhas. Então, o que acontece? Então, aqui eu escolhi I igual a 1. Escolhi linha 1. Então, dessa maneira,
né? Eu vou fazer o determinante da matriz A 5, 5. Vai ser quem? Vai ser o somatório de igual a 1 até 4, de menos 1 na 1 mais J, vezes A de 1J, vezes o determinante de A1J. Então, vamos lá, passo por passo. Menos 1 na 1 mais 1. Deixa eu só ver uma coisa. Eu não liberei a entrada de todo mundo, aí tem que toda hora dar uma olhada. Tá? Bom, vezes quem é o elemento A1, vezes o determinante A1. Eu estou fazendo passo a passo para fixar o método e para justificar o que vai acontecer depois, né? Mas, claro, a gente já pode ir rapidinho para onde tem que ir. Bom, 1 mais 2. Não, senhor, você só não se importa assim fazer passo a passo, é bom que daí a gente observa um pouco mais, né? Sim, eu sempre faço tudo passo a passo. Não, é tranquilo. 1, 2, mais menos 1 na 1, 3, na 1 mais 3, né? Tá. É que o passo a passo diz de onde saiu cada coisa, né? 1 mais 3, A1, 3, vezes o determinante de A1, 3, ó, faltou espaço, mais, vou botar aqui embaixo, menos 1, 1 mais 4, vezes A1, 4, vezes o determinante de A1, 4. Tá. Ok. Então, agora vamos ver o seguinte. O que vai acontecer? Vamos continuar com o vermelho. Então, o menos 1 ao quadrado do elemento 1, 1. Quem é o elemento 1, 1? É 2, né? Então, esse aqui é meu elemento 1, 1. Então, 2 vezes o determinante de A1, 1. Tá? Então, esse elemento aqui é o meu A1, 1. Mais menos 1 na 3 vezes 0, né? Porque é esse elemento aqui. Determinante de A1, 2. Mais menos 1 na 4 vezes 0. Vezes o determinante de A1, 3. Mais o A1, 4, né? Vai ficar menos 1 na quinta, vezes 8, vezes o determinante de A1, 4. Beleza. Né? O que nós temos agora? Nós vamos ver o seguinte. Onde é que nós temos 0? Aqui o 0 vezes qualquer coisa é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Sobrou o quê? Menos 1 ao quadrado é mais 1, né? Então, mais 1 vezes 2 vai ficar 2 vezes o determinante de A1, 1. Tudo aqui é 0. Menos 1 na quinta, isso aqui é menos 1. Então, eu posso já escrever aqui menos 1, né? Menos 1 vezes 8 vai ficar menos 8. Vamos apagar aqui. Então, vai ficar menos 1 vezes 8 vai ficar menos 8. Vezes o determinante de A1, 4. Certo? Então, o que acontece? Eu já poderia ter ido direto para cá, para o que está em azul, né? Eu poderia ter ido direto para o que está em azul, quando eu olhei para cá. Ó, aqui é 2 vezes menos 1 na 2, né? 1 mais 1, vezes o det de A1, 1. Aí eu vou continuando. Aqui é 0, aqui é 0.
aqui é a posição A14. A14 é menos 1 na quinta. Menos 1 na quinta é menos 1, então é menos. Menos 1 vezes 8 é menos 8, vezes det de A14. Tá? Ou escrever aqui direto, né? Também poderia dizer 8 vezes menos 1 na quinta, det de A14. Certo? Então, essa justificativa da onde que saiu isso aqui, vem daqui, que eu abri essa expressão, né? Ou seja, isso aqui é o teorema de Laplace, nu e cru, abri a expressão, coloquei os valores como eles são, né? Fiz a continha com zero, e chegamos a isso aqui, certo? Bom, eu acredito que está aqui tudo direitinho, né? Tá aqui, vamos apagar. Então, o teorema de Laplace, eu sinto muito, eu lamento, mas nós temos que fazer bastante contas. É mais que eu escolhi um exemplo cheio de... Ainda bem que eu botei muitos zeros, né? Tá. Beleza. Então tá. Então, o que aconteceu? Nós chegamos até aqui. Então, nós temos dois determinantes para calcular. Eu tenho o determinante A11 e o determinante da matriz A11 e o determinante da matriz A14. Então, vamos adiante. Né? Então, eu fiquei apenas com essa expressão aqui final. Então, vamos lá. Quem é o meu determinante A11? Bom, a minha matriz A11, né, só para recordar, eu excluí a primeira linha, excluí a primeira linha, a primeira coluna. Fiquei com 7, menos 7, 8, 7, menos 5, 6, 5, 0, 0 e 4. Né? Dessa maneira, pela regra de Sarri, o que aconteceu? Eu dupliquei, né? Peguei essa coluna, joguei ela aqui. O que acontece? Então, eu vou fazer as continhas. Vamos ver se a gente faz as contas certas. Pela regra de Sarri, menos 7 vezes 6 vezes 4, 168, né? Aqui dá 0 e aqui dá 0. Agora, pelo outro lado. 0, 0 e 7 vezes 8, ou melhor, 4 vezes 8, vezes menos 5. Isso aqui deu 160. Então, menos 168, mais 160, né? Menos com menos dá mais, isso aqui dá menos 8. Aqui. Então, reduziu-se a um problema de multiplicação. Tá. Então, nós já determinamos quanto vale isso aqui. Menos 8. Guardamos essa resposta. Agora, vamos partir para esse determinante. Então, o que acontece? Eu excluo a primeira linha e excluo a quarta coluna. Dessa maneira, me sobra esta matriz aqui. Né? 1, menos 7, 5, 3, 8, 6, 0, 7, 5. Né? De novo, a mesma história, né? Eu duplico pela regra de Sarri. Né? Eu duplico as colunas e aí eu vou ter 40, 0 e menos 105. Eu vou ter 0, eu vou ter 7 vezes 6, né? 42. E eu vou ter aqui de novo, menos 105. Então, quanto deu aqui? Bom, aqui deu menos 65. Agora, aqui deu quanto? Ali deu 42 menos 105, menos 63, né?
Então, menos 65 mais 63, o nosso menos 2. Então, colocamos o menos 2 ali. E aí nós vamos ter a resposta determinante, né? Que é menos 2, ou melhor, menos 2 não, né? Vou escrever direitinho isso. Isso aqui vai ser quanto? 2 vezes menos 8, né? Ou seja, 2 vezes menos 8, menos 8 vezes menos 2. Quanto vai dar isto? Menos 2. Ou melhor, 2 vezes menos 8 dá menos 16. Agora, menos 8 com menos 2 dá mais 16. Menos 16 mais 16 dá 0. Nossa, professor, a gente fez tudo isso para encontrar 0? Sim. Não tinha uma maneira de saber isso? Não. Não tinha, né? Não tinha como saber isso antes. Tá? Tá ali o 0. Não tinha uma maneira de saber isso antes. Certo? É 0. O que nós podemos fazer e acrescentar aqui como uma regra geral para saber se um determinante é 0 é o seguinte. Até eu vou escrever isso aqui com vocês. Uma propriedade importante, né? Vou botar aqui uma propriedade dos determinantes. Né? Então, fizemos a continha, encontramos 0. Não tinha como saber se a resposta ia ser 0. Mas nós temos como saber se em uma situação nós temos como saber. Que é quando? Isso é uma propriedade bem importante que às vezes surge para nós, né? Que é se uma matriz possui uma linha de zeros ou uma coluna de zeros, então o determinante é 0. Certo? Não é o caso aqui, né? Opa, não é o caso aqui porque nós não temos uma coluna de zeros, tá? Ou seja, nós não temos a coluna de zeros, nem a linha de zeros. E nem dá para dizer, e ali e a propriedade que eu cito aqui para vocês diz mais. Ela diz o seguinte, ela não diz nem que a maioria seja 0, ela diz que tem que ser todo 0. Tá? Então, o determinante daí vai ser 0. Certo? Isso é facilmente justificado, né? Por exemplo, sei lá, se eu pego 2, 5, 3, 0, 0, 0, 3, 1, 7. Se eu pego essa matriz, o determinante, se você calcular isso aqui, o determinante vai ser 0. Vai ser quem? Ora, você vai pegar essa linha de zeros aqui, né? Então, vai ficar 0 vezes menos 1 na 3 vezes o determinante, 2, 1, mais 0 vezes menos 1 na 4 vezes o determinante, A2, 2, mais 0 vezes menos 1 na 5 vezes o determinante, A2, 3. Tá? Aqui a gente está fazendo uma justificativa, não uma demonstração do... Isso aqui é um teorema. Desse teoreminha, né? Está só testando ele, não estamos demonstrando ele. A demonstração dele seria mais formal. Então, a gente vê que, né? Eu peguei a linha de zeros, isso aqui gerou 0. Então, essa propriedade aqui, ela se vale. Tá?
a propriedade das inúmeras propriedades determinantes. Bom, então aqui a gente encerra a primeira parte da nossa disciplina, que eu chamo de capítulo 1, né, que é matrizes, determinantes, sistemas. E esse capítulo é o primeiro capítulo da disciplina, não à toa, porque nós vamos sempre voltar nele durante todo o semestre. Né? Então, daqui a gente vai sair e tirar bastante coisa para todo o semestre. Bom. Professor, posso fazer uma pergunta? Fale, pergunte. Eu estava vendo uns vídeos e ali, no exemplo anterior, o senhor fez um resultado lá de menos 65, menos 63. Consegue voltar aí? Sim. Acho que é esse aqui, né? Mas a sua anotação lá, o senhor fez, se não me recordo, foi menos 65, menos 63, né? Seria Isso. o primeiro menos o segundo. Isso. E eu vi um exemplo que o professor lá num cursinho, ele falava sempre que era o segundo menos o primeiro. E no meu resultado ele daria 2. Esse seria assim, ó, o 105 menos o 42, menos o 105 menos 40. E o meu resultado deu 2. E ele disse que era uma regra, que seria o segundo menos o primeiro. Eu não sei o que é o segundo, eu não sei o que é o segundo dele, tu tem que ir lá definir então ali, ó, com ele. Porque assim, ó, na hora que nós definimos o determinante, eu não mostrei a definição de determinante para vocês, mas se eu for formalizar a definição de determinante, tá? Eu vou concluir, a minha, tá? Sai torta. Mas o que eu vou concluir? Eu vou concluir que eu vou ter diagonal principal menos diagonal secundária. Uma outra maneira de tu verificar, eu vou aqui fazer isso aqui por Sarri e nós vamos chegar, ou melhor, por Laplace. Eu vou calcular esse determinante por Laplace. Eu vou ter que chegar ao menos 2. Então, ó, aqui eu fiz diagonal principal com diagonal secundária. Vamos lá. Se eu for fazer por Laplace, eu vou pegar a terceira linha. Na terceira linha, eu vou ter 0. Né? Então, não vai contar, mais 7 vezes menos 1 na 3 mais 2. Terceira linha, segunda coluna, vezes o determinante do que restou. Então, sobrou 1 e 3, menos 5 e 6. Ok. Mais, agora aqui, 5 vezes menos 1 na 3 mais 3, né? Terceira linha com terceira coluna, vezes o determinante do que sobrou. Então, o que sobrou ali vai ser 1 e 3, menos 7 e 8. Ok. Então, aqui, o que acontece? Vai ficar 7 vezes menos 1, né? Vezes diagonal principal, 6, menos o resultado anterior, menos 15. Certo? Mais 5 vezes menos 1 na sexta, menos 1 na sexta é um positivo, vezes 8 menos 21. Né? Ou seja, 8 vezes menos 21. Tá. Então, vai ficar menos 7 vezes 6 mais 15, né? Mais 5 vezes 8 mais 21. Tá. Menos 7 vezes 21 mais 5 vezes 8 vezes 21. Isso aqui dá quanto? Isso dá... Eu vou usar a calculadora. Eu não sei... 168. Positivo. Tá? Opa, já botei tudo, né? Não, o que eu estou fazendo aqui, professor? O que o professor está fazendo? Nem o professor sabe o que está fazendo. 29. Agora sim. Tá? Então, tá. Então, feito isso aqui. Eu tenho que é 7 vezes 21. 147 negativo. Mais 5 vezes
29. 145 positivo. Menos 147 mais 145, menos 2. Certo? Então, assim, ó, vai lá no teu vídeo, olha o que ele disse. Ele deve ter se enganado, porque, ó, eu calculei aqui por Laplace e aqui eu calculei por Sarri. Tá? As duas metodologias deram o mesmo resultado. Ou seja, ela se confirma, Ok. né? Ela se confirma. E eu Ok, de poderia repente fazer ainda pelo escalonamento clássico, que nós vamos chegar no mesmo resultado aqui. Certo? Dá uma olhada no que ele fez, mas é sempre, se eu for fazer por Sarri, é diagonal principal, que está aqui, menos a diagonal secundária. Tá certo. De Certo? repente foi alguma observação que eu fiz errado. Obrigado, professor. Não, tranquilo, é importante a gente colocar. Tu encontrou isso no outro vídeo, é importante trazer e a gente ver aqui, verificar isso junto, certo? Porque às vezes quando a gente vê as coisas por aí pela internet, eu quando mando as coisas para vocês, eu procuro mandar as coisas de maneira que que a gente ande junto, né? Porque vai que eu use uma anotação, o cara lá usa uma anotação diferente e confunde vocês. Mas como vocês são livres para ver as coisas na internet, vocês podem ver alguma coisa e sei lá, ficarem com dúvida, como aconteceu agora. Traz que a gente conversa. Tá? Sempre façam isso, não fiquem com dúvida. Bom, então, nós vamos pensar um pouco durante o intervalo. É no que é uma grandeza escalar, o que é uma grandeza vetorial. Né? Então, no nosso segundo capítulo da nossa disciplina, nós vamos trazer, que é o capítulo onde a gente vai passar a maior parte do tempo agora, nós vamos falar bastante do que é um vetor. Para falar do que é vetor, nós temos que saber que as grandezas se dividem em dois tipos. Uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Por exemplo, aqui nesse gráfico que está se mexendo, nós temos duas grandezas vetoriais se mexendo. O B e o E. O B, com aquela, né? O B é o campo magnético. Então, se é um campo, né, magnético, ele é um vetor. E o campo elétrico é outro vetor. Então, e esses dois fenômenos estão relacionados com as ondas eletromagnéticas, né, que permitem que possa fazer essa comunicação. Então, mas o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial? São duas coisas diferentes. Então, nós vamos pensar agora. O que é uma grandeza escalar? Vamos olhar na nossa volta. O que é? É uma grandeza que é definida por um número. O tempo é uma grandeza escalar, a massa é uma grandeza escalar, a temperatura é uma grandeza escalar, a área, o volume, tudo é grandeza escalar. Então, um número basta. Mas uma grandeza vetorial, ela vai depender da direção e do sentido. Por exemplo, o peso. Peso e massa são duas coisas tão diferentes que caso a massa, só depende de um número, mas o peso não. Não adianta você dizer que o peso é de, sei lá, 1000 newtons. Né? Você está dizendo a magnitude do peso. Né? Claro que a gente sabe que o peso aponta para baixo, né? Mas é uma força. Então, força depende da direção e do sentido. Né? Deslocamento é um vetor, força é um vetor, velocidade é um vetor, né? Campo elétrico é outro vetor, campo magnético é outro vetor. Então, na física, ela está cheia de exemplos de vetor, de campos de vetores, né? Que
são importantes e das quais vocês, como engenheiros, precisam saber, entender essa linguagem, porque vocês vão trabalhar com campos elétricos, campos magnéticos, campos gravitacionais, né? O engenheiro civil tem que dominar bem um campo gravitacional, porque senão o prédio dele cai, né? Tem que entender bem essa linguagem dos vetores para poder fazer as continhas estruturais, certo? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui nessa primeira live. Tá? Voltaremos em 20 minutinhos. Qualquer coisa, entre em contato, mas tomem uma aguinha, aproveitem o recreio, né? Que voltaremos às 8h20. Então, o que eu posso dizer inicialmente para vocês? Vetor é um segmento de reta. Uma flechinha. Falando de forma bem chula. É uma flechinha. Tá? É um segmento de reta orientada. Então, vetor é um segmento de reta orientado. Então, o que é essa orientação? Ela é dada pelo sentido, pela direção, e também o vetor é caracterizado pelo módulo, ou magnitude dele, ou tamanho dele. Né? Então, se imagina a força como um segmento de reta orientado que tem um tamanho. Esse tamanho é diretamente relacionado à magnitude. Então, se eu tenho um peso de 1000 newtons, né, eu vou ter uma reta correspondente a 1000 newtons. Né? Eu vou representar esse peso por uma reta de 1000 newtons. Vai equivaler a isso. Né? Enfim. Então, o vetor é caracterizado por um módulo, por uma direção e por um sentido. Isso aí é um jingle. Né? De tanto que se repete. Né? Vetor, caracterizado por módulo, direção e sentido. Você sempre vai buscar o módulo, qual a direção e o sentido. Mas o que é cada uma das coisas? Né? Então, a gente já viu que o vetor é um segmento de reta. É um pedaço de uma reta que tem um começo e tem um fim. O vetor sempre tem começo e sempre tem fim. Tá? Então, tem um ponto inicial e tem um ponto final. E esse ponto final e esse ponto inicial vão indicar, daqui a pouco eu vou falar dele, vão indicar para nós o sentido. Mas vamos lá. Vamos ver cada uma dessas coisas, né? Cada uma dessas características separadamente. Direção. Direção de um vetor. O que é a direção de um vetor? A direção de um vetor corresponde à reta que contém o segmento. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma reta, tracejada é uma reta. Uma reta vai de menos infinito a mais infinito. Né? Ou seja, vai do nada para o nada. E eu vou pegar um pedaço dessa reta, que eu vou chamar de vetor. Ou seja, vai ter um começo e vai ter um fim. A reta que contém esse vetor é a minha direção. Então, qualquer reta, ou seja, eu posso tirar segmentos, e segmentos são vetores. Tá? Então, uma característica bem importante disso é que vetores paralelos, né, possuem a mesma direção. Então, vetores que são paralelos, eles possuem a mesma direção porque eles vão estar contidos em retas paralelas. Tá? Então, a direção é caracterizada pela reta que contém o vetor. O que é o sentido? O sentido do vetor é o ponto inicial do ponto final. Eu só posso comparar sentido, dizer dois vetores possuem o mesmo sentido, se eles tiverem a mesma direção. Né? Eles têm a mesma direção, então eu posso comparar o sentido. Se eles não têm a mesma direção, o sentido é só do ponto inicial ao ponto final. Ele começa em A e termina em B. Ou ele começa em P1 e termina em P2. Isso é o sentido. Sentido é onde começa e onde termina.
Tá? Então, dois vetores têm o mesmo sentido se eles primeiro têm a mesma direção. Tá? E se a ponta da flechinha está indo no mesmo lugar. Tá? Então, aquela ideia, vetores de mesmo vetor, o sentido é relacionado ao início e ao fim. E um vetor oposto, a gente já vai falar de vetores opostos, quando a gente falar de subtração de vetor, ele é o contrário, né? Ou seja, o ponto, eu troco o ponto inicial pelo ponto final. Aqui está meu ponto inicial e aqui está meu ponto final, por exemplo, aqui. Ou seja, ele sai de P1 e vai para V2. Mas eu posso pegar o vetor oposto, né? Ou seja, ele tem a mesma direção, mas ele está no sentido oposto. Ou seja, ele aponta para outro sentido, certo? Então, vetores opostos, eles têm a mesma direção, só que eles trocam o ponto inicial do ponto final. Ou seja, um vetor aponta para cima, por exemplo, e o outro vetor aponta para baixo. Eles são paralelos, né? Eles têm que ser paralelos, ou seja, indica que eles têm mesma direção, porém, sentido oposto. Isso só faz sentido se eles têm mesma direção. Eu já falei disso, né? Se eles não têm mesma direção, não existe vetor oposto. O sentido se resume apenas aonde começa e onde termina. Por fim, vem o módulo. O módulo é a quantificação do tamanho do vetor. Né? Então, o módulo corresponde à quantificação. Qual é o tamanho dele? É a distância entre P1 e P2, por exemplo. Então, o módulo é distância entre o ponto inicial e o ponto final. Tá? Sinônimos para módulo é magnitude e norma. Certo? Então, vocês podem encontrar em alguns livros que vão estar chamando de norma. Alguns livros vão chamar de magnitude. Calcule a magnitude da força. Né? Ou o módulo. Tudo é a mesma coisa. Distância entre o ponto final e o ponto inicial. Isso é módulo. Certo? Nós vamos retomar isso. Né? Isso sempre vai estar repassando. Né? Essas três definições sempre vão estar surgindo agora. Nas próximas aulas vai aparecer. Formas de calcular módulo, nós vamos falar disso hoje. Tá? Na aula que vem vai aparecer bastante, nós sempre vamos estar retomando isso. Na aula de hoje, a ideia é um tratamento geométrico do vetor. Então, a geometria... Hoje não tem geometria analítica. É um tratamento geométrico. Eu estou olhando para o vetor como ele é. Semana que vem, eu vou olhar para o vetor dentro da geometria analítica. Ou seja, eu vou começar, quando eu coloco geometria analítica, eu vou colocar um plano cartesiano e vou avaliar, e vou começar a analisar o vetor dentro desse plano cartesiano. Então, eu levei para a geometria analítica. Aqui não tem plano cartesiano, simplesmente geometria pura e bruta. Bom, então tá. E aí tem algumas considerações que são importantes. Dois vetores são iguais se possuem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. E aí tem que valer as três, não pode valer uma. Ah, tem mesmo módulo. Não. São iguais se tem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Tem que ter os três iguais. Se um dos três falha, não. Dois vetores são ditos paralelos se eles têm a mesma direção. Isso a gente já falou anteriormente, quando eu falei de direção. E um vetor oposto a V
E aí tem uma outra coisa que é importante eu destacar aqui, que é a notação. Eu não falei de notação, já vou falar disso. O vetor ele é sempre denotado pela variável com uma flechinha. Ah, então eu posso ter 2 flechinhas. Não, isso aqui não é vetor. Porque o vetor não é número. Não existe um número para caracterizar um vetor. Né? Não caracteriza grandezas que são caracterizadas por número, são escalares. Vetor não é número. Então, eu vou caracterizar sempre um vetor por uma letra com uma flechinha em cima. Sempre. Pode acontecer de livros que caracterizam vetores por letras em negrito. Certo? Letras em negrito. Num livro, você está lendo, tá lá num livro, e aí, do nada, aparece uma letra em negrito. Aquela letra em negrito corresponde a um vetor. Certo? Então, sei lá, vou pegar... Deixa eu ver aqui. Se eu pegar, por exemplo, deixa eu ver... Não. Deixa eu ver aqui uma disciplina que eu fiz há muito tempo atrás. Aqui dá tudo. Deixa eu ver. Ah, peraí. Já mostro para vocês um livro bem legal. Não, tirei daqui. Deixa eu só achar o fluidos. Fluidos tem um monte. Que meio de fluidos. Então tá, deixa eu pegar aqui. Mostrar para vocês. Por exemplo, aqui é um livro de mecânica dos fluidos. Né? Então, quando eu olho aqui, ó, tem o U. Esse U aqui é um vetor. Esse R é um vetor. Né? Quem está fazendo cálculo 2 está vendo que aparece uma derivada parcial aqui. Né? Ó, mais vetor. Ó. Então, a linguagem... E aqui ele não está trazendo a flechinha. Ele está colocando em negrito. Ó. De novo. Ó. Ele apareceu com uma letra A maiúsculo. Então, isso aqui é um livro de mecânica dos fluidos tradicional. E você vê que ele aparece várias vezes as letras em negrito. Ou seja, ele está trazendo variáveis vetoriais. Certo? Bom, na disciplina, né, nós vamos tratar disso como a flechinha. A V flechinha. Bom, então aqui de novo ele falando do vetor oposto, né? Ou seja, eu vou indicar um vetor oposto. Se eu quero o vetor oposto ao V, eu vou ter menos V. Nós vamos já falar disso em termos práticos. Mas antes vamos fazer um exercício. Né? Um exercício bem legal. Eu dei uma figurinha cheia de letras, cheia de vértices, cheia de... Né? Cada letra corresponde a um vértice. E vamos, então, avaliar em verdadeiro e falso. Então, parece bastante por aí. Eu gosto de fazer esse tipo de exercício. Não é eu que gosto, né? Os livros todos por aí que eu consulto aparecem esse tipo de coisa. Então, por exemplo,
Então, os vetores EH. O que ele está falando? EH. O vetor que começa em E e termina em H. Então, o vetor EH, ele começa em E, termina em H. Está aqui. E o vetor GF. Ele começa em G e termina em F. Então, o meu vetor GF. Então, está aqui os meus dois vetores. Ele começa em G, termina em F. Tem mesma direção e sentido. É verdadeiro ou falso? Bom, é verdade que eles têm mesma direção. Porque como eu sei que isso aqui é um losango, está dentro de uma estrutura bem comportadinha, dá para ver que o segmento EH e FG, ou GF, são paralelos. Então, eles possuem a mesma direção, porque são dois segmentos paralelos. Porém, então isso aqui é verdadeiro. Só que aqui eu tenho um E. Conectei eles. E. Mesmo sentido. Tem mesmo sentido? Ora, eles têm a mesma direção. Mas, se eu colocar um em cima do outro, eu vou ter um sentido para baixo e um sentido para cima. Então, os sentidos são opostos. Então, isso aqui é falso. Né? O que a gente sabe lá da lógica? Se eu tenho um verdadeiro e um falso, o resultado disso é falso, né? Então, um é verdadeiro e o outro é falso. Então, isso aqui é falso. Né? Os vetores EH e FG têm mesma direção e mesmo sentido. Não é falso. Né? Ou seja, eles não têm as duas coisas ao mesmo tempo. Eles só têm uma coisa. Agora, vamos olhar para a outra situação. O EH, onde é que está o vetor EH? O vetor EH, continua aqui. E o vetor GF, o que eles têm igual? O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo para mim que o EH e o GF têm mesmo comprimento. Ou seja, o módulo deles é igual. É verdade isso? É verdade. Eles têm o mesmo comprimento. Eles têm o mesmo tamanho. Então, é verdade que os dois vetores têm o mesmo módulo. Ou seja, eles têm o mesmo módulo. Agora, eu vou pegar o HG. O vetor que sai de H vem até G. Então, ele saiu de H e veio até G. O vetor HG. E o meu vetor EF? Ele saiu de E e veio parar em F. Então, o HG e o EF. O que acontece? Se eu colocar o EF aqui, colocar o HG em cima, eles vão ser exatamente iguais. Por quê? Porque eles têm a mesma direção, eles são paralelos. Eles têm o mesmo sentido. E, além disso, eles têm o mesmo módulo. Então, eles têm a mesma direção. Então, o HG e o EF, eles têm mesma direção, sentido e tamanho. Ou seja, se eu botar um em cima do outro, as flechinhas vão, inclusive, casar. Então, mesma direção e mesmo sentido. E mesmo modo. Aquilo que eu dizia antes, o vetor ele tem que ter as três coisas ao mesmo tempo. Agora, o vetor EH, né? Bom e velho EH,
e o GH. Então, e o GH. O vetor aqui. Então, esse daqui era verdadeiro. Tem mesma direção. Falso. Então, o EH e o GH não têm mesma direção. É direção qualquer, né? Ou seja, as retas que contêm eles, inclusive, são concorrentes, ou seja, elas se cruzam. Tá? Então, sem chance. O vetor FE. Onde é que está o F? O F está ali embaixo. O vetor FE. Você sai de F para E. Então, se ele sai de F para E, EGH, aqui, GH, eles têm mesmo sentido. Ou seja, mesma direção eles têm. Ou seja, para ter mesmo sentido, eles têm mesma direção. Por quê? Opa. Pulei aqui uma. Eles têm mesma direção porque são paralelos, né? São paralelos. Tá? Então, eu posso comparar o sentido. Tem o mesmo sentido? Tem, né? Porque as flechinhas estão apontando para o mesmo lugar. Então, isso aqui é verdadeiro. E, por fim, ele vai perguntar sobre o DCAF. Então, se eu pegar o DC, sai de D até C. Então, sai o vetor que saiu de D até C. E eu vou pegar o AF. Então, o A até o F. São iguais? Será que os dois vetores são iguais? Vamos lá. Tem mesma direção. Ou seja, eles são dois vetores paralelos, então tem a mesma direção. Tem mesmo sentido. Tem mesma direção, tem mesmo sentido, porém, não tem o mesmo tamanho. Né? Ou seja, são vetores com tamanhos bem diferentes. Um é um vetorzão, o outro é um vetorzinho. Né? Então, eles não têm mesmo módulo. Certo? Então, isso aqui é falso. Para serem iguais, eles têm que ter mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo. Eles só têm mesma direção, mesmo sentido, mas não têm o mesmo módulo. Certo? Então, aqui uma explanaçãozinha rápida, né? Sobre essas propriedades, essas características dos vetores. Bom, o que nós fazemos com os vetores, né? O que os físicos fizeram com os vetores? Eles somaram vetores, eles subtraíram vetores, eles multiplicaram vetores. E tudo isso tem uma interpretação física. O mais legal disso é isso. Então, a multiplicação, a soma de vetor, né? Que é um assunto bem importante. A soma de vetor, ela se dá pelo que se chama de regra do paralelogramo. Tá? Ah, mas tem a regra do polígono. Tem a mesma coisa. A regra do paralelogramo do polígono é a mesma coisa. Tá? Você pode ver ali, ó. Mesma coisa. O vetor W, que está no polígono, é igual ao do paralelogramo. Eu posso trazer um vetor daqui para cá sem nenhum prejuízo, certo? Se eu mantenho a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo módulo, eu posso levar o vetor para onde eu quero. Tá? Então, o paralelogramo nada mais é do que eu traçar paralelas e
ter a resultante como diagonal. Né? Você pode ver que aqui ele vai gerar a mesma coisa, né? Porque esse meu W que está aqui é o mesmo W que está aqui. Só eu trouxe ele de um ponto e larguei no outro. Posso fazer isso? Pode, não vai mudar nada. O vetor te dá essa possibilidade. Vamos enxergar isso de uma forma bem clara, que aqui pode ser que possa estar estranho. Vou pegar dois vetores, um vetorzinho U e um vetorzinho V. Repara que sempre tem que ter a flechinha, porque se eu não botar a flechinha, vai parecer que é o número U mais o número V. E vetor não é número. Vocês vão ver daqui a algumas aulas, na aula que vem, que vetor é uma matriz. Tá? Vetor é uma matriz. Vetor é matriz. Número é número. Número 1, número 4, a massa do soro é 65 quilos. Isso aqui é ar, o resto. Né? Um ar que não pesa. Enfim. Então, isso é número. Agora, mas a força... Ah, mas a força é 55 nisso. Ok, gente, é 55 é a magnitude, é o módulo. Mas ele tem uma direção e ele tem um sentido. Então, vamos lá. Então, eu tenho dois vetores, meu vetor U e meu vetor V. Como é que fica a resultante da soma U mais V? Estou fazendo a resultante. A gente lembra lá da física, da resultante. U mais o V. Ali meu vetor U. Botei ele ali. Fui lá, peguei ele e coloquei ali. Ó, peguei ele e coloquei ali. Desenhei ele ali. Com a mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo. E na pontinha dele ali embaixo, na origem do meu vetor U, eu coloquei a origem do meu vetor V. Então, juntei as origens. Para lá e outro para cá. Né? Vou botar aqui minha canetinha. Um para cá e outro para lá. Certo? Pois bem, como é que vai ficar a soma? A soma, eu traço paralelas. Ali eu tracei a paralela a V. Agora eu tracei a paralela a U. E formou-se, então, um paralelogramo. Aonde está a resultante? A resultante é onde é a origem do meu sistema, que é aqui embaixo. Né? Então, a origem, que é aqui. E o meu final é aqui. Certo? Ali. Né? Então, criou-se um novo vetor. Né? O vetor U mais V. Ali. Então, o vetor U mais V, ou V mais U, tanto faz. Ele começa. Aqui é minha origem e aqui é meu ponto final. Certo? Então, nós tracemos paralelas que formam um paralelogramo. Por isso, regra do paralelogramo. Tá? Então, assim que ocorre a soma vetorial. Bom, alguns pontos importantes que aqui ele está abordando é que tanto faz eu fazer U mais V ou V mais U, a soma vetorial ela é comutativa. Tanto faz 2 mais 3, 3 mais 2 mais 3, 3 mais 2 da mesma. Assim vai ser para vetores, ou seja, ela comuta. Tá? E a primeira ali, o nosso teorema, né, o teorema da desigualdade triangular, quer dizer o seguinte, que nós vamos ser tentados, vocês, né, existe uma grande tentação de dizer o seguinte, que o tamanho desse vetor aqui é igual a U mais V. E isso é falso. O vetor resultante, o tamanho do vetor resultante não é igual a soma dos tamanhos dos demais vetores. Ela é sempre menor. Certo? Por exemplo, aquela história. Se eu tenho uma força de 4 e eu coloco a 60 graus dessa força uma força de 5, a força resultante vai ser 9? Não. Né? Não vai ser. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com vetores. Então, e essa força resultante vai ser menor que eu somar 4 mais 5. Né? É isso que o teorema da desigualdade triangular está dizendo para nós. Certo? A soma
o comprimento da soma sempre vai ser menor que eu somar o comprimento de cada vetor. Nós já vamos fazer a conta disso, não se preocupem, essas contas vão aparecer, a gente vai enxergar esse teorema lindamente. Vetores opostos, já falamos disso, eles têm sentidos opostos, né? Ou seja, esse vetor, né, tá aqui, meu outro vetor, a ponta dele está para baixo, então eles são paralelos, mas são opostos. E por que isso? E repara como é que eu denoto. Repara como eu denoto. Aqui está o V, que é o oposto de V, é menos V. Então, qual é o oposto de menos V? É V. Enfim, então eu tenho um vetor oposto se eu coloco o sinal de menos na frente. Tá. Então. Tá. Então agora nós temos a soma de vetores. Eu vou fazer, deixa eu ver. Eu achei que eu ia entrar na subtração. Mas vamos lá. Depois eu falo da subtração. Então eu tenho 3 vetores. Como é que eu somo 3 vetores? Então, aqui tem uma dica, né, de como ocorre essa soma. Deixa eu sair daqui, né? Essa soma de 3 vetores, a dica está dada aqui, né? Qual é essa dica? Eu faço isso por associação, né? Eu pego 2 vetores, eu pego essa soma e depois somo com o W. Poderia ter feito o contrário? Poderia ter feito isso aqui? Também, tanto faz. Mas o que quer dizer essa associação aqui que eu estou propondo? Essa associação quer dizer o seguinte, eu vou primeiro pegar o U e o V e vou fazer a soma U mais V. Então, primeiro eu vou fazer a soma U mais V. Quanto é que vai dar a soma U mais V? Então, eu vou lá, coloco a paralela a V, coloco a paralela a U e obtenho a soma. Então, esta soma aqui, vou botar em azul, nesse azul aqui, esta soma aqui é esta soma aqui. Somei isso. Agora que eu fiz a soma U mais V, eu vou somar com o W. Então, agora que eu calculei a soma, eu vou fazer a soma do W. Então, eu vou fazer o quê? A paralela a W, lá na origem, né? Poderia ter colocado aqui o W, poderia colocar o W aqui, não tem problema nenhum, não teria problema nenhum. Né? Poderia ter posto o W aqui, aí eu traçava a paralela aqui. Não muda nada. Traça a paralela a U mais V, e aí aqui em rosa eu tenho o resultante final, né? Ou seja, a resultante final, essa que está em rosa. Tá? Então, eu vou fazendo paralelogramos e vou, então, obter a força resultante. Então, assim eu faço se eu quero somar 3 vetores, uma sucessão de paralelogramos. Certo? Isso aqui não tem mistério, né? Aqui é um exercício de régua. Régua e esquadro. Bom, agora sim nós vamos falar da subtração, né? Agora vai entrar a ideia do vetor oposto. Aquele slide lá estava deslocado, eu tinha que trazer ele para cá. Então, o que acontece? Eu vou somar U menos V. Professora, você falou em somar. Sim, a subtração é uma soma. Eu vou somar o vetor U com o oposto de V. Então, eu vou pegar o vetor U e vou somar ao vetor oposto de V. É isso que eu estou dizendo. Então, U menos V é isso. Eu vou somar U com o oposto de V. Beleza.
Então, vetor U. Está ali, lindamente. Quem é o meu vetor V? O vetor V está aqui. Mas que vetor eu coloquei aqui? Eu coloquei o V? Não. Eu coloquei o menos V. Porque o V está apontando para cima. O menos V está apontando para baixo. Então, eu estou somando o U com o oposto de V. Quem é o oposto de V? É esse vetor aqui. Como é que eu faço a soma? Novamente, as paralelas. Né? Tracei a paralela menos V, tracei a paralela a U e obtive, então, a resultante. Essa resultante é a V menos U. Ok? Ô, professor, Fale, Alessandro. posso fazer uma pergunta? Claro. Então, a interpretação, então, a gente não vai ter, tipo, V com a seta virada para a esquerda. A gente vai ter menos V com a seta virada para a direita, que vai ser a interpretação de o contrário de V. Essa interpretação que a gente tem que ter, não U menos V. Então, seria Isso. V ao contrário. Quando eu tenho U menos V, você tem a mesma coisa que U mais menos V. Isso aqui. Tá? Ah, entendi. Entendeu? Então, se o teu V é assim, tu vai estar somando o U com o contrário dele. Certo? É isso. Tá? Sim, porque o vetor negativo ele é ao contrário, não, Isso. ele não vai estar subtraindo, ele vai estar só ao contrário. Exatamente, ele vai estar ao contrário, com um sentido contrário. Exatamente isso. Tá? Certo. Obrigado, senhor. De nada. Então, agora nós estamos terminando nossa segunda live e vocês vão pegar as suas réguas, seus esquadros, papel milimetrado, hidrocores e vão tentar fazer esse aqui. Certo? Isso aqui está feito. Tentem mexer nisso. Depois do intervalo, a gente vai fazer umas continhas. Beleza? Então vamos encerrando aqui. Eu vou encerrando a nossa segunda live. Tentem fazer isso. Na volta, nós vamos corrigir isso e dar seguimento. Ok? Então, era isso. Finalizando. Então, esse intervalinho, eu tenho que tomar uma aguinha. Olhar o zap. Bom. Vamos lá. Então, a ideia era fazer o contrário. V menos U. Né? Como nós tínhamos visto ali com o colega antes, né? Você vai fazer V menos U. Isso aqui é a mesma coisa que V mais menos U. Então, vamos lá. Esse aqui é o menos U, né? Ó, aqui está o U menos U. Que é meu U vai para baixo. Então, o meu menos U vai para cima. Ah, mas o menos vai para cima? Botei de propósito, né? Porque isso é uma questão de... Eu defini que o U ele vai apontar para baixo. Então, o oposto do U apontando para baixo é o U apontando para cima. Nomeei. Então, agora eu coloquei o V, tranquilo, ali, bonitinho. Tá ali. Então, aqui eu tenho... Agora eu vou somar o V menos o U. Se eu for somar o V menos o U, mesma coisa, né? Tracei o paralelogramo. Tá ali, né? G menos U. Sem mistério. Bom. Então, e se eu for fazer A menos B mais C? De novo, a gente faz a associação, né? Como assim a associação? Eu pego só dois, só... Né? Eu pego só... Posso fazer A menos B mais C. Então, eu posso fazer, né, o A menos B
depois somar com C. Ou, como é que eu posso fazer diferente? Posso fazer A mais C menos B. Está na mesma, né? O que eu estou fazendo aqui? Né? Isso aqui é a mesma coisa. Se eu fizer o A mais, né, C menos B, eu vou estar fazendo a mesma coisa. Eu só troquei o B, eu só comutei, né? Permutei. Né? Então, não vai mudar nada. Então, tá. No caso de vetores, né? Porque de soma algébrica isso pode dar problema. Então, tá. Então, vamos lá. Eu tenho o meu B. Ó, repara que o meu B, ele aponta para lá. O meu menos B aponta para baixo. O meu A aponta para cá. Então, o meu A foi para lá, o meu B que ia para lá, então o meu menos B aponta para baixo. Traço as paralelas. Então, paralela menos B, paralela a A. E eu faço, então, a soma A menos B. Certo? Então, eu fiz a primeira soma, a soma que está no parênteses. Essa soma aqui está feita. Depois, eu vou pegar o C, colocar ele apontando para baixo. Né? Tal qual ele está aqui. Peguei o C, tal qual coloquei ali. Aí eu faço a regra do paralelogramo para o A menos B mais o vetor C. E eu vou ter, então, o vetor resultante aqui, né? Esse vetor resultante aqui é o meu vetor A menos B mais C. Mesma coisa que nós fizemos anteriormente, quando nós tínhamos 3 vetores. Bom, então essa é a geometria básica que nós temos envolvendo somas e subtrações de vetores. Tá? Bom, mas se vocês pegam os livros, por exemplo, um livro de física, né, vocês vão ver, por exemplo, eu tenho um vetor F1, tá? 200 newtons, de um vetor F2, 300 newtons. Ele quer para nós determinar o módulo, a direção da força resultante. Como é que eu vou determinar o módulo de direção da resultante? Primeiro, será que a resultante F1, o módulo da resultante F2, vai ser igual a 500? Se eu fizer o módulo da resultante, vai ser igual a 500? Resposta de cara é não. Certo? Não vai ser igual a 500. Vamos, então, verificar isso. Primeiro, vamos olhar a parte geométrica. Depois nós vamos calcular esse módulo. Vamos olhar para a geometria do problema. Está aqui o meu vetor F1, o meu vetor F2. Se eu quero saber a resultante, eu traço uma paralela a F2, traço a paralela a F1 e calculo e traço a resultante. Tracei a resultante. Então, aqui onde está esse vetor vermelho, vai seguir a resultante, né? Ou seja, o vetor soma. Né? Então, essa resultante é F1 mais F2. F1 mais F2. Ali. Então tá. Então tá aqui F1 mais F2. Que a gente vai chamar de FE. Então a força resultante está ali. A questão é, como eu vou calcular agora o módulo dessa força resultante? A pergunta é, como é que fica o tamanho desse FF? Que é o módulo de F1 mais o módulo de F2. Eu não vou somar, né, mais o F2, é módulo de F1 mais F2. E isso aqui não vai, isso aqui é diferente. Você nunca faça isso, porque você pode estar cometendo um gravíssimo erro. Tá? Então,
Principalmente nesse caso aqui, né? Porque isso aqui, essa soma vai ser igual. Na aula que vem fica mais fácil de verificar quando os vetores estão na mesma direção. Se os vetores estão na mesma direção, isso pode acontecer. Não é o caso que nós temos aqui. Tanto F1 quanto F2, eles estão em direções bem distintas, certo? Então, eu não posso somar. Tá. Então, vamos ver como é que fica. Para fazer essa soma, eu vou ter que determinar o ângulo entre o vetor F1 e F2. E como é que vai ser esse ângulo? Vou chamar ângulo por letra grega. Vou chamar, dar o nome de θ. Como é que vai ser esse θ? Quanto vai medir esse θ? Bom, vamos ver o seguinte. Eu tenho essa peça aqui e dá para ver que eu coloquei o engenheiro adora, e eu já coloquei de propósito um plano cartesiano. Ok. Então, no plano cartesiano, qual é o ângulo entre os eixos? 90 graus, né? Então, se é 90 graus, a pergunta que eu faço é a seguinte. Quanto mede esse ângulo aqui? Só essa parte em verde. Essa parte em verde, ela mede 80 graus. 80 graus, né? Ela mede 80 graus. Essa parte em verde mede 80. Porque eu tenho 90 e eu tirei 10, né? Então, sobrou quanto aqui? Sobrou 80. Né? Tá. E aí eu tenho a outra parte, que é essa aqui. Que ela está descendo quanto? Ela está descendo 30 graus. Ou seja, ela está descendo mais 30. Então, se ela está descendo mais 30, o total disso tudo vai ser 80 mais 30, né? Então, o θ, né? O meu θ vai ser quem? 80 mais 30. 80 mais 30 é 110. Então, esse ângulo aqui entre os dois vetores é de 110 graus. Certo? Bom, então essa geometria aqui é importante, eu botei de propósito dessa forma, né? Para nós podermos enxergar essa relação de ângulos. E aí, então, aqui está meu sistema de vetores. Meu F1, meu F2, o F1 mais F2, ele no meio está nos 110 graus. Então, se eu traçar o paralelogramo, eu tenho esse paralelogramo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma triangulação. Vocês estão vendo que se eu, dependendo da forma que eu organizar os três vetores, eu vou ter um triângulo. E eu vou organizar eles da seguinte maneira. Se eu trouxer esse meu vetor F2, se eu pegar esse meu vetor F2 e fechar aqui em cima, eu vou fechar um triângulo. E o que apareceu aqui? O que eu sei? Né? Esse ângulo daqui, né? Quando eu pego esse vetor azul e carrego ele para cá, esse ângulo ele vem para cá. Né? Ou seja, eu peguei o meu vetor azul, trouxe ele para cá para ele fechar um triângulo. Quando eu trago ele para cá para fechar o triângulo, vai vir esse ângulo junto, né? Primeiro, porque esse ângulo vem junto, porque eu estou trabalhando com uma reta paralela, eu estou trabalhando com uma reta, né? Ele vai andar em cima dessa reta, né? Ó. E essa reta aqui, da qual eu vou assentar o vetor azul, ela é paralela onde está o vetor azul, ou seja, eu vou preservar o vetor azul em módulo de direção de sentido. Então, esse ângulo aqui
é o mesmo ângulo que está aqui. Então, quanto é que é esse ângulo em vermelho? Bom, aí a gente vai lembrar que o ângulo em verde era quanto? 110, né? 180. Total dá 110, 180, né? O total é 180. Então, esse aqui é 110. O total é 180. Então, aqui eu vou botar meu X. Então, o que eu sei? Que se eu somar a parte azul com a parte vermelha, se eu fizer essa soma, isso aqui dá 180. Então, aqui é 110. Aqui eu quero saber. Portanto, meu X vale 70, né? Então, se aqui era 70, aqui é 70. Certo? Então, essa geometria que a gente está fazendo aqui, ela é bem importante para nós montarmos, né, esse triângulo. Nesse triângulo, nós vamos ter o seguinte. Esse vértice em preto, o tamanho desse vértice vai ser o módulo de F1. Não lembro quanto é que era o módulo de F1, mas vou escrever aqui só módulo de F1. O que está em azul, o tamanho desse vértice é o módulo de F2. E o que está em vermelho é o que nós queremos saber, é o módulo da resultante, que é o que nós queremos saber. Então, nós conhecemos o módulo da F1. Nós conhecemos o módulo da F2. Queremos o módulo da resultante. E aí, aonde nós vamos nos socorrer? Lei de senos e cossenos. Exatamente, exatamente. Lei dos senos e cossenos. Nesse caso específico, nós vamos recorrer à lei do cosseno. Beleza. Então, vamos ver o seguinte. Como é que funciona a lei do cosseno? Então, a lei do cosseno, ela é uma lei para triângulos quaisquer, como se diz, né? Como assim triângulos quaisquer? Triângulos que não têm nenhuma característica específica, como, por exemplo, triângulo retângulo. Se é triângulo retângulo, nós temos o teorema de Pitágoras. Então, um triângulo qualquer não tem... A lei do cosseno, ela é uma lei geral, né, para qualquer triângulo. E ela relaciona os lados, o tamanho dos lados, com ângulos internos. Por exemplo, se eu olhar para essa regrinha aqui, o que ela está dizendo? Eu estou pegando o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos B vezes 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de A. Quando ele está pegando o cosseno de A, ele está pegando esse cosseno aqui, né? Repara que eu estou pegando o oposto do vértice, né? Ou melhor, o oposto o ângulo do vértice oposto ao meu lado que eu quero calcular. Então, eu quero determinar o A, eu vou olhar para o ângulo do vértice oposto. Qual é o ângulo do vértice oposto ao A minúsculo? É o A maiúsculo. Da mesma maneira, se eu quero calcular o B, por essa expressão, eu vou olhar para o vértice oposto. Qual é o ângulo do vértice oposto? O meu B. E se eu quero calcular o C, né, o meu problema é o C, então eu vou olhar para o ângulo do C. Aqui. Certo? Então, olhando por essa lógica que a lei do cosseno apresenta, nós vamos voltar lá para o problema e vamos montar uma expressão e calcular a minha força resultante. Então, tá. Então, aqui
Aqui, só para generalizar, né? Por exemplo, se eu tenho 3 vetores, né? Um V e um W, que corresponde à soma, pela lei do cosseno, eu tenho essa relação. Né? Eu tenho o módulo de W, e aqui eu estou trazendo a notação, tanto faz escrever isso como escrever isso. Né? Tanto faz, é a mesma coisa. Então, o módulo de W corresponde a quem? Tá? Ao módulo de U ao quadrado mais módulo de V ao quadrado menos 2 vezes o U vezes o V vezes o cosseno de gama. Por que ele está pegando gama? Porque o gama é o oposto à resultante. Ah, professor, por que tem a raiz quadrada? Ora, repara que a lei do cosseno está considerando ao quadrado, né? Então, se você quiser escrever tal qual está ali, você vai fazer módulo ao quadrado. Né? Aqui ele está botando em negrito, né? Ele está usando o negrito. Né? Vezes o cosseno de gama. Certo? Bom, então vamos olhar para o nosso problema. Tá. Então, no problema, nós temos isso aqui. Então, a minha força resultante... Né? A minha força resultante é essa aqui, o FF. Aqui o FF. Ou seja, a minha força resultante. Então, se eu for fazer a resultante, tal qual a lei do cosseno, eu vou pegar o F1 ao quadrado, mais o F2 ao quadrado, menos 2 vezes F1 vezes F2, vezes o cosseno de 70. Né? Então, por que eu fiz questão de olhar para o cosseno de 70? Porque ele é oposto à minha força resultante. Certo? E aí, então, nós conseguimos calcular a minha força resultante. O módulo de F1 é 200. O módulo de F2 é 300. Faz a continha. 2 vezes 200 vezes 300 vezes o cosseno de 70. E aí nós encontramos aproximadamente, isso quer dizer aproximado, 298. Né? Eu lembro a vocês para tomarem cuidado com a unidade de medida da calculadora. Né? A calculadora de vocês ela tem que estar sempre medindo em graus se você vai fazer uma conta em graus. Se você vai fazer uma conta em graus, né, a calculadora de vocês tem que receber esse número em graus. Simples assim. Porque muitas vezes acontece do aluno, né, obter um valor diferente e ele está usando outra unidade de medida na calculadora, por exemplo, radiano. E aí ele vai estar observando sempre números diferentes. Aí vai botar cosseno de 70 radianos, vai dar outra coisa. Né? Tem que garantir que é 70 graus. E isso eu falo, isso não acontece só aqui nessa disciplina, né? Eu falo aqui, aí vocês vão lá para, sei lá, estrutura de aço e madeira, e fazem toda uma prova com a tecla do radianos ligada. Aí tira 0. Ah, mas eu fiz tudo certo. Ora, mas se isso fosse um projeto de verdade, tá? O prédio caía. Então, tenham cuidado. Tá. Beleza. Antigamente eu tirei a parte da lei do cosseno, do seno, porque a lei do seno, o que a gente pode fazer com lei do seno? Dá para fazer com lei do cosseno, tranquilo. E aquilo que é especificamente pela lei do seno é bem trabalhoso de fazer,
E na aula que vem eu vou fazer aquilo. Na aula que vem não, na outra aula eu vou fazer o mesmo problema que eu fazia aqui com lei de seno, né? Por decomposição de vetor, que é mais simples, né? Mais que alguém vai dizer não, porque vai cair no sistema linear, mas é mais fácil resolver um sistema linear, né, do que ficar fazendo toda a geometria necessária para a lei do seno. Pelo menos eu acho. Né? Acho também mais fácil de explicar assim também. Bom, algumas definições mais teóricas. Vetores coplanares. Né? Aqui é uma definição que vai entrar mais lá no grau B, quando nós vamos falar de vetores num plano, né? O que é um plano, equação geral do plano, o que é um vetor coplanar, né? Até eu trago de volta essa definição. São vetores que estão no mesmo plano. Né? Então, eu tenho os vetores U, V, são vetores coplanares. Um exemplo que eu sempre digo, sempre dou sobre esse assunto, é quando você deixa as canetas, né? Espalha a caneta sobre uma mesa. Todos os vetores que estão ali, todas as canetas, se elas são vetores, elas estão no mesmo plano, são coplanares. Certo? Se você deixar o vetor W, só olhar para o W, que é um vetorzinho que está de pé, né? Ele não é coplanar. Ele tem um nome, esse vetor W, nessa circunstância. Pelo fato dele estar de pé, fazendo 90 graus, o W é normal ao plano. Né? O vetor normal. Isso lembra que você tem uma força normal. Né? A velha história. Todo mundo tem um vetorzinho N na cabeça, né? Apontando para cima, de igual intensidade, né? Ou seja, de igual módulo que é o vetor peso. Né? Na verdade, eu poderia dizer que esse vetor peso deve estar no umbigo. Então, do umbigo, você tem um vetorzinho para baixo e um vetorzinho para cima. Não confunda com outras coisas. Tá? O vetorzinho para baixo é o peso e o vetorzinho para cima, que às vezes as pessoas podem confundir o vetorzinho para baixo. Mas, enfim. Tá. Bom. Beleza. Multiplicação de vetor. Se vocês forem ver a estrutura da aula de hoje, né, de vetor, ela está com a mesma estrutura da primeira aula, de matriz. Primeiro eu falei de soma de matriz, depois eu falei de multiplicação de matriz por escalar. Então, primeiro eu falei de soma de vetor, e agora eu vou falar de multiplicação de vetor por escalar. Tem uma razão por isso? Tem. Aula que vem a gente fala. Porque vetor é matriz, né? Um vetor é uma matriz. Então, o comportamento é o mesmo. Tá. Então, se eu for multiplicar, por exemplo, o vetor A por 2, por exemplo, peguei o vetor A e multipliquei ele por 2, o que vai acontecer? Eu vou obter também o vetor A. O professor não tem mão para desenhar. Também o vetor A. Se eu pegar esse vetor A e multiplicar ele por 2, eu vou ter o 2A. Eu vou ter 2 vezes o A. Ou seja, eu vou ter um vetor de mesma direção, ou seja, eu vou obter um vetor paralelo, de mesma direção, mesmo sentido,
só que com o dobro de módulo. Tá? Eu vou dobrar o módulo. Vou ter mesma direção, mesmo sentido e o dobro de módulo. Tá? Então, quando eu multiplico um vetor, peguei o U, multipliquei ele por 2U, eu estiquei o vetor. Tá? Se eu multiplico por menos 1, o que eu faço? Eu inverto o sentido. Então, você repara que quando eu faço uma multiplicação por escalar, eu não mexo na direção. Eu mexo aonde? No sentido, porque se eu multiplico por um número negativo, eu mudo o sentido. Eu mexo no módulo, porque eu vou esticar o vetor ou achatar o vetor, porque se eu multiplicar por 1/2, por exemplo, eu vim aqui e multipliquei por 1/2. Peguei e fiz 1 vezes 1/2. Eu encolhi o vetor. Posso multiplicar por raiz de 2? Posso. Tá? Que é um vetor multiplicado pela raiz de 2. É um vetor multiplicado pela raiz de 2. A raiz de 2 é um número, é 1,41. Então é a mesma coisa que eu pegar o módulo do vetor e multiplicar por 1,41. Certo? Eu vou esticar ele. Então não tem mistério, né, gente? É a mesma coisa que a gente já estava fazendo, né? A gente só está esticando o vetor ou comprimindo o vetor. Tudo depende da forma que enxergar para isso. Ok. Então tá. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos olhar para aqui esse probleminha aqui. Eu tenho duas somas aqui, né? Vou pegar a primeira, menos W menos 2V. Tem menos W menos 2V. O W está aqui e o V está ali. Como é que eu vou fazer essa soma? Bom, eu vou pegar o menos W. Então, aqui está o W, aqui está o menos W. O menos 2V. O menos 2V é esse vetor rosa aqui. O que eu botei? Primeiro, o que ele aponta para o contrário? Ele aponta na direção oposta, porque o meu vetor V aponta para cá. Então, o menos 2V tem que apontar para lá. Por que ele está no tamanho dobrado? Se você pegar esse vetor em rosa, você vai ver que ele é o dobro do tamanho do vetor V. Porque eu estou multiplicando ele por 2. Ou seja, é 2V. Né? E aí é só fazer a soma. Né? Menos 2V. Ali. Traças paralelas. E aí eu tenho a resultante. Menos 2V menos W. Ok? Beleza. Agora, 2V menos 3W. Então, o meu 2V agora vai estar apontando para lá. 2 vezes para lá. Então, tá ali, menos 2V. Então, é o dobro do vetor V. Agora eu vou ter menos 3W. Ora, o W apontava para cá. Né? Então, menos W tem que apontar para lá. Se é menos 3, vai ser 3 vezes esse W. Então, tá ali. Então, meu vetor azul corresponde a 3 Ws. Tá? Melhor, menos 3 Ws. Porque ele está indo no sentido oposto. Então, agora é só fazer a soma. Certo? Soma dos dois lados. Traço o vetor resultante, está ali minha resultante. Ok? Isso não mudou nada. Agora eu só estico ou comprimo conforme for o interesse. Tá? Bom, deixa eu ver que horas são. Acho que tem tempo de conversar um pouco sobre isso. Então é o seguinte, eu tenho dois vetores, U e V, tais que o tamanho dele é 5. O V, o tamanho dele é 4. E o ângulo entre os vetores, o θ, é 70 graus.
Tá? O θ é o ângulo formado. Então, aqui está o U, está o V e está o θ. Aí ele pede para fazer 2U menos V. 2U menos 3V. Então tá. Então tá ali, 2U menos 3V. Então, ó, o que aconteceu, né? Ó, você fez um efeito especial, né? Tá ali, ó. Aqui tá o U e aqui tá o V, né? Como a gente viu lá no outro. Aqui tá o U e tá o V. Bonitinhos. Agora eu vou, então... O que eu tenho? Eu multipliquei o U e multipliquei o V, né? Ou seja, aqui era o meu V. Deixa eu só mudar aqui. Tá? O efeito especial ficou legal, mas ele pode confundir, agora que eu me dei conta. Vamos botar aqui as coisas certas. O U é pequenininho, né? Então tá aqui. Então, se eu vou fazer o U, eu vou dobrar o U, né? Então eu dobrei o tamanho do U. E eu vou fazer menos 3V, então meu V está indo para baixo. Tá certinho, né? Então, vamos estar ali no meu efeito especial. Tá. Então, eu traço as paralelas e obtenho meu 2U menos 3V. Ok. Então, tá ali. Sem mistério. Agora ele pede para calcular o módulo, né? Ele quer o módulo de 2U menos 3V e 2U mais 3V. Será que a gente consegue? Vamos descobrir. Então, primeiro, vamos pegar isso aqui. Eu tenho 2U e menos 3V. Menos 3V, qual é o módulo de menos 3V? É 12. Por que é 12? Ora, se a gente olhar no slide anterior, o meu V, o módulo dele é 4. Vou escrever aqui. O módulo de V é 4. O módulo de U é 5. Então, se eu tenho menos 3V, né, eu tenho que pensar que eu tenho isso aqui, né? Menos 3V vai ficar menos 3 vezes o módulo de V. Então, o módulo de menos 3 é 3 vezes o V. Então, vai ficar 3 vezes 4, 12. O módulo de 2 é 2. Então, o módulo de U é 5. Então, vai ficar 10. Certo? Então, por isso que ficou o 10 e o 2. Então, agora eu sei que isso aqui é 10 e isso aqui é 12. Certo? Tá? E aí eu tenho o seguinte. Eu já trouxe para cá a angulação, né? Então, o que acontece? O ângulo entre... Repara, aqui era o meu vetor V e aqui era o meu vetor U. Então, quando eu trouxe este meu vetor para cá, ele trouxe junto o θ, que era 70. E aí, então, eu formei o meu triângulo. Então, 12, 10 e o que eu quero saber.
E aí, então, eu posso fazer a continha. Pela lei do cosseno. Ah, droga. Então, pela lei do cosseno, nós temos isso. Bom. Ok? E aí nós vamos ter que o módulo de 2U menos 3V é 12,72. Certo? Bom, eu vou encerrar por aqui. E era isso que tinha pela aula de hoje. Acho que tem mais um pouco ainda ali para baixo. Mas eu vou continuar na aula que vem. Tá? Faço mais alguma coisa desse tipo na aula que vem. E é isso. Estamos, então, começando com os vetores. Logo, logo vai aparecer, vão aparecer, né, as relações com a primeira parte da disciplina. Mais cedo que vocês imaginam. Aula que vem. Certo? Estão dando o pontapé inicial da semana. Certo. Tá? Então, uma boa semana para vocês, boas aulas. Qualquer coisa, entrem em contato, escrevam para mim, não fiquem com dúvida, falem quando tiverem que falar, quando tiverem dúvida, quando apertar o coração, fala, escreve. Eu respondo, prometo. Então tá. Boa semana. Certo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.